Olá, sombrios! Tudo bem? Antes de começar o vídeo, já peço a você que deixe seu like, se inscreva e compartilhe o vídeo. Gosta do nosso conteúdo e deseja ajudar o canal? Clica no botão de valeu e contribua com o que seu coração desejar. Ou seja membro. Faça parte do clube de canais, acesse o link na descrição do vídeo e veja qual categoria é mais confortável para você e faça sua inscrição. Agora chega de papo e vamos para o vídeo. Mor rosnava, seus olhos negros cintilando de raiva e incompreensão. A magia de Mitra o prendia à parede como correntes invisíveis, e ele sentia sua própria força escorrer pelas sombras que o cercavam. Ele gritou, sua voz rouca e carregada de frustração. "O que significa isso, elfo? Quando me convidou para lutar ao seu lado, foi para isso?" O tom ácido e ferido de Mor ecoou pela sala, mas Orófia, com semblante controlado, não respondeu imediatamente. Ele sabia que qualquer palavra precipitada poderia inflamar ainda mais a situação. Os olhos de Orófia se estreitaram, analisando tanto o poder que envolvia o Morvash, quanto a postura de Mitra, cuja respiração estava acelerada, mas determinada. A energia que emanava dela era intensa, como uma muralha de luz inquebrável. Com cautela, Orófia se aproximou de Mitra, movendo-se com cuidado para não intensificar ainda mais a sua reação. Ele se posicionou entre ela e o Morvash, como uma barreira viva, mas percebeu rapidamente que mesmo assim o poder de Mitra não diminuía. Mor continuava preso à parede, suas mãos crispadas e as sombras ao seu redor fervilhando em desespero. "Senhorita Castfire! Senhorita Castfire!" Orófia começou a chamar, sua voz suave e tentativamente autoritária. Mas Mitra, ainda envolta em sua aura de poder, não parecia ouvir. Seu olhar estava fixo em Mor, como se a própria escuridão dele clamasse por seu julgamento. Orófia franziu a testa, percebendo que a abordagem delicada não surtiu efeito. Com uma súbita resolução, ele segurou os ombros de Mitra com firmeza e a sacudiu levemente, suas palavras saindo mais firmes. "Mitra!" O grito reverberou pela sala, e por um breve momento o tempo pareceu parar. Mitra, como se despertasse de um transe profundo, piscou algumas vezes e finalmente voltou seus olhos brilhantes para Orófia. A intensidade em seu olhar começou a suavizar, mas a barreira que mantinha Mor preso à parede ainda não havia se dissipado. Havia um momento de tensão no ar, enquanto Orófia mantinha seu olhar fixo no dela, tentando transmitir segurança e compreensão. Ele sabia que Mitra tinha bons motivos para reagir assim. A história dos Morvash estava impregnada de maldade e destruição. Mas também sabia que o Morvash à sua frente, por mais sombrio que fosse, era diferente. "Sei que os Morvash são criaturas das trevas e que os feitos deles na Primeira Era os precedem", disse Orófia, a voz baixa, mas carregada de uma urgência suave. "Mas este é diferente, Mitra. Ele é um aliado. Se não fosse por ele, a aldeia dos Kenizu teria sido devastada. O Jaguadart era mais poderoso do que o normal. Confie em mim. Apesar da magia negra que o envolve, ele está ao nosso lado." O silêncio que se seguiu foi quase sufocante. Os olhos de Mitra piscavam rapidamente, enquanto seu poder ainda dançava ao seu redor como uma tempestade prestes a se acalmar. Ela estudou o rosto de Orófia por um longo momento, buscando a verdade em suas palavras. Seus instintos gritavam que o Morvash era uma ameaça, mas algo na convicção de Orófia fez com que ela reconsiderasse. Lentamente, o brilho intenso nos olhos de Mitra começaram a esmaecer. O poder antigo que a envolvia começou a se retrair, como uma maré voltando ao oceano. Mor, ainda preso à parede, sentiu a força que o imobilizava se enfraquecer,
e em poucos instantes ele foi solto, caindo ao chão com um baque surdo. O Morvash afou, ainda tomado pela raiva e pelo ressentimento. Ele se levantou lentamente, os olhos negros fixos em Mitra, embora sua postura fosse agora mais cautelosa. A magia de proteção que eu havia aprendido deixaram marcas de energia em seu corpo sombrio. Mas ele não disse nada. Apenas respirou fundo, sua expressão dura e contida. Orofer observava atentamente. Sua própria respiração controlada enquanto o perigo parecia finalmente passar. Ele voltou seu olhar para Mitra, que agora cambaleava ligeiramente, a exaustão pesando em seus ombros. Antes que ele pudesse alcançá-la, os olhos de Mitra se reviraram e seu corpo cedeu, desabando suavemente ao chão. O tempo pareceu parar novamente enquanto Sirius, Aldrin e Thor observavam em silêncio o desenrolar dos eventos. Orofe ajoelhou-se rapidamente ao lado dela, verificando se estava bem. Seu pulso era fraco, mas estável, e a respiração lenta, como se o poder que ela havia utilizado drenasse suas forças completamente. "Mitra", murmurou Orofe, enquanto afastava uma mecha de seu cabelo do rosto. Ele sabia que ela havia dado tudo de si naquele momento, um reflexo de seu instinto protetor e sua desconfiança justificável em relação ao Morvash. A tensão no ar começou a se dissipar, mas uma sensação latente de vulnerabilidade permanecia. Thor, sempre com um comentário na ponta da língua, permaneceu em silêncio por uma vez, respeitando o momento, enquanto Mor, agora em pé, encarava a cena com uma mistura de fúria contida e ceticismo. Ele sabia que sua presença ali não seria facilmente aceita, mas algo nos olhos de Orofer, ao convidá-lo para se juntar a ele, o fazia hesitar em retaliar. Não esperava menos de uma elfa da floresta, com seu instinto de proteção. Resmungou Mor, limpando as vestes e se recompondo. Mas da próxima vez, elfo, tente explicar melhor seus aliados. Não sou uma criatura que se prende com facilidade. Orofer não respondeu de imediato. Seu foco estava em Mitra, enquanto lentamente a levantava nos braços. Mas antes de se afastar, ele olhou para Mor, com um brilho calculado nos olhos. A confiança virá com o tempo, se o seu coração ainda tiver espaço para ela. Orofer acomodou Mitra com cuidado no sofá, ajeitando as almofadas para que ela repousasse confortavelmente. Seus olhos percorreram o rosto da elfa preocupado, mas também aliviado por ela ter finalmente sucumbido ao descanso. O confronto anterior com Mor e a imensa quantidade de poder que ela havia liberado cobraram seu preço. Enquanto a observava, Orofer se virou para Sirius e Aldrin, que aguardavam silenciosos à distância, ainda um pouco desconfiados da presença de Mor. "Mor, o Morvash, é nosso aliado contra o Gu", começou Orofer, sua voz firme e solene. Ele se rebelou contra as trevas, e desde então tem lutado contra a sua própria natureza sombria. Não segue mais os desígnios da escuridão. Ele combate o Gu, desfazendo sua magia com contra-encantamentos e feitiços que apenas o Morvash pode realizar. Lutou ao nosso lado, ajudando-nos a vencer o Jaguadarte, e sua espada foi indispensável para quebrar os encantos do Gu. Quero que isso fique claro a partir de agora. Sirius permaneceu em silêncio. Aldrin, do canto da sala, olhava para Mor com ceticismo, embora a fala de Orofer começasse a dissipar parte de sua desconfiança. O dia seguiu sem grandes incidentes. O sol avançava lentamente pelo céu, enquanto a propriedade Eldarion permanecia envolta em uma tranquilidade incomum. Mitra continuava a descansar, imersa em um sono profundo, enquanto Orofer mantinha-se ocupado com suas leituras sentado em uma cadeira próxima ao sofá. A biblioteca era um refúgio de silêncio, com as portas fechadas, e o único som que quebrava a quietude
Era o suave virar de páginas dos livros que Orofe manuseava. Thor, Sirius, Aldrin e Mor estavam em outra ala da propriedade, longe da tensão anterior, ocupando-se com afazeres menores e conversas despreocupadas. Na biblioteca, o ambiente era calmo, mas uma sombra de inquietação permanecia no ar. A batalha contra o Gu estava longe de acabar e todos sabiam disso. De repente, um vento forte se levantou do nada, sacudindo levemente as cortinas da janela e penetrando pela fresta da porta. O som de páginas que Orofe estava lendo cessou, e ele ergueu os olhos enquanto as portas da biblioteca se abriam com um estrondo. Uma rajada de ar gélido invadiu o cômodo, mas estranhamente não causou nenhum caos. Livros e papéis permaneceram intactos, e o vento, embora feroz, parecia ter uma direção clara. Ele se concentrou em um único ponto, logo à frente de Orofe, e começou a tomar forma. O ar ao redor girou, uma névoa cintilante se formando diante dos olhos atentos de Orofe. A figura que emergiu era delicada, flutuante, e seu corpo parecia composto da própria brisa. Era como se o vento tivesse adquirido vida própria. Seus cabelos longos e esvoaçantes pareciam feitos de neblina, mudando de forma e ondulando suavemente com os movimentos do ar ao seu redor. Seus olhos eram de um azul claro, como se refletissem o céu em um dia límpido, e seu corpo, leve e translúcido, dava a impressão de que poderia desaparecer a qualquer momento. Essa era Zara, a Velá dos Ventos, uma elemental fiel à casa Eldarion. Sua presença era ao mesmo tempo etérea e impressionante. Embora sua aparência fosse delicada, havia uma força imensurável em sua essência. Sua voz, quando soou, foi como um sussurro do vento cortando o silêncio, suave e penetrante. Orofe, herdeiro da casa real Eldarion, venho com notícias. Orofe a observou com seriedade, fechando o livro em suas mãos com cuidado. Ele sempre soube que quando Zara surgia, não era sem motivo. Fale, Zara, disse ele calmamente, com uma nota de urgência mal disfarçada. O que você viu? Zara flutuou um pouco mais perto, sua forma nebulosa parecendo distorcer a luz ao seu redor. Seus olhos claros refletiam uma angústia distante, como se o vento que a carregava trouxesse consigo o peso de más notícias. Zara flutuava suavemente enquanto descrevia a cena de horror que testemunhara na mina abandonada. Sua voz, sempre etérea e suave, carregava um peso incomum, como se o vento normalmente livre e leve estivesse aprisionado por um fardo invisível. Eu o segui com o vento, mestre Eldarion. Começou ela, os olhos de azul pálido fixos em Orofe, enquanto sua forma translúcida ondulava no ar. Mas em uma parte densa da floresta ele desapareceu. Há uma magia antiga e poderosa lá, que desvia até mesmo o vento. Penso que é ali onde ele se esconde. Orofe, que até então ouvia em silêncio, fechou o livro que segurava com um estalo suave, seu semblante endurecido. Ele caminhou até a mesa, depositando o volume entre outros que já estavam empilhados. Seus dedos longos e pálidos traçaram o couro desgastado de um dos livros, refletindo por um momento sobre o que Zara acabara de relatar. O peso da situação parecia crescer a cada segundo. Zara o seguiu graciosamente sem tocar o chão, flutuando como um sussurro do vento. Seus olhos, como duas janelas para o céu sem fim, refletiam a crescente preocupação. Ele está tentando me intimidar, Zara, disse Orofe, sua voz calma, mas com firmeza inabalável. Seus olhos se estreitaram ao olhar para o vazio, a mente correndo com planos e possibilidades. Mas não posso, sob hipótese alguma, entregar a escolhida para ele.
Zara seguiu o olhar de Orofe até Mitra, que ainda repousava no sofá. Sua respiração era calma e seu rosto sereno contrastava com a gravidade da situação. Mitra, a escolhida, carregava um poder ancestral, além de ser a única a controlar o centauro branco. Zara, consciente da magnitude dessa revelação, olhou de volta para Orofe e questionou, com a mesma delicadeza que o vento ao tocar uma folha: "Mas, mestre Eldarion, se o Gu começar a atacar os humanos diretamente, o que faremos? Um ataque de grande escala colocaria não apenas nossa existência em risco, mas transformaria o mundo humano em um verdadeiro caos." As palavras de Zara trouxeram atenção palpável para o ambiente. Orofe, sempre calculista, parou para ponderar profundamente. A ameaça do Gu atacando abertamente ao mundo humano não era apenas um problema de equilíbrio entre luz e trevas. Era uma ameaça existencial. Ele sabia que uma escalada no conflito poderia expor o mundo mágico de forma irreparável, além de condenar incontáveis vidas humanas. Orofe ergueu os olhos para Zara e, com uma resolução fria e decidida, pronunciou: "Leve um recado para Galador, o Trente. Informe-o dos últimos movimentos do Gu e diga-lhe que deseja uma reunião antes do anoitecer com o Conselho Mágico." Zara assentiu, compreendendo a urgência da mensagem, mas antes de partir, lançou um olhar inquisidor para Orofe. "Mestre Eldarion?" ela perguntou com suavidade. "Galador, ele poderá ser convencido? Sabemos que os Trentes, antigos guardiões das florestas, são seres sábios, mas de decisões lentas. A situação exige rapidez." Orofe encarou Zara, seu semblante endurecendo ainda mais. "Galador é um Trente, uma das criaturas mais antigas e sábias do nosso mundo," explicou Orofe, seus olhos brilhando levemente com o peso da reverência. "Os Trentes são guardiões das florestas, criaturas de madeira viva, tão antigas quanto as próprias árvores que protegem. Sua conexão com a terra e com a magia natural é profunda, e ele saberá o que fazer. A sabedoria de Galador será fundamental. Ele entende o perigo que o Gu representa, tanto para nós quanto para os humanos." Zara assentiu, agora mais confiante nas palavras de Orofe. Ela sabia que o Trente, com seus galhos retorcidos e a aparência majestosa de uma árvore viva, era uma figura lendária, cujas decisões raramente falhavam. A lentidão de sua ponderação vinha da necessidade de pensar a longo prazo, algo que criaturas imortais faziam com maestria. "Irei imediatamente", disse Zara, sua voz como um sopro suave do vento noturno. Orofe observou enquanto ela se desmaterializava lentamente, sua forma nebulosa se dissipando até não restar mais nada, além de um leve sussurro. O ambiente da biblioteca voltou ao silêncio profundo, e o som das páginas de livro, sendo viradas, agora parecia quase ensurdecedor, depois do turbilhão de informações e tensões. Ele olhou para Mitra, ainda adormecida, e pensou no quanto a jovem elfa carregava em seus ombros. O poder que ela possuía era algo que o Gu não poderia, de forma alguma, controlar. O destino do mundo dependia das próximas decisões. E Orofe sabia que à medida que o crepúsculo se aproximava, o tempo para agir estava se esgotando. Galator Wood, em sua forma humana, exalava uma sabedoria que parecia transcender os tempos. Embora sua aparência fosse de um homem comum, de pele enrugada e cabelos prateados, havia uma aura de antiguidade ao seu redor, como se ele fosse uma testemunha viva dos eventos mais antigos do mundo. Ele era uma figura discreta, mas imponente, com olhos que refletiam o profundo conhecimento adquirido ao longo das eras. Como um Trente, sua conexão com a natureza era inabalável, estendendo-se para além do que a maioria poderia compreender. Ele governava Desarte, com equilíbrio
e imparcialidade, zelando tanto pelos humanos quanto pelas criaturas mágicas. Todos sob sua proteção sabiam que ele era alguém em quem podiam confiar, pois Galator, como um guardião das florestas e da terra, não fazia distinção entre seres, apenas buscava a harmonia. Nos últimos dias, no entanto, uma inquietação pairava sobre seus pensamentos. As árvores, suas irmãs silenciosas e eternas companheiras, haviam cessado suas comunicações. Isso para um Trente era um sinal alarmante. Galator sempre sentia o pulsar da vida nas florestas, o fluxo constante das mensagens que percorriam as raízes profundas, ligando plantações, campos e florestas inteiras em uma vasta rede de consciência. Agora havia um vazio. As vozes das árvores que normalmente sussurravam segredos antigos e notícias de parente estavam caladas. O silêncio que tomava conta da terra era denso e opressor. Essa mudança inquietante não poderia ser ignorada. Galator sabia que apenas um tipo de poder poderia impor tal mudez à natureza: magia negra. E no fundo de seu coração ele sabia que Ulgû estava envolvido. A sombra que há tempos rondava as florestas havia finalmente começado a agir com mais ousadia. O Trente sentia a perturbação vinda das profundezas da terra. As raízes que normalmente trocavam informações com a fluidez de uma corrente, agora transmitia fragmentos de desconforto, sinais de algo sombrio que se movia pelas sombras. Era como se a floresta estivesse sufocada, seus ciclos naturais interferidos por uma força maligna. Embora Galator ainda tivesse a capacidade de discernir fragmentos de informações, as mensagens vinham quebradas, desconexas. Em seu íntimo ele sabia que algo terrível se aproximava. Sua responsabilidade como protetor da floresta e agora como prefeito de Desarte exigia que ele agisse rapidamente. Não apenas por causa dos seres mágicos que dependiam dele, mas também pelos humanos que, embora ignorassem muitas das ameaças, também estavam em risco. Enquanto caminhava pelos salões de sua antiga residência, Galator ponderava as próximas ações. Sabia que uma visita a Orofer, seu antigo aliado, era necessária. O elfo, sempre astuto e vigilante, já devia estar ciente do que acontecia. Mas a dimensão do problema talvez fosse maior do que ambos haviam previsto. O fato de que até as árvores, criaturas silenciosas e resilientes, haviam sido silenciadas, era um indicativo de que Ulgû estava prestes a dar um golpe mais ousado e devastador. O tempo corria, e a magia que se espalhava pelas profundezas da floresta ameaçava engolir não apenas as raízes, mas todo o equilíbrio que Galator havia lutado tanto para preservar. Ele permanecia imóvel no centro de seu jardim, os pés descalços afundados no solo úmido. Ele sentia a terra fria envolver sua pele, enquanto da planta de seus pés emergiam finas raízes, se estendendo como tentáculos vivos, infiltrando-se nas profundezas do solo em busca das raízes de suas irmãs distantes. Ele precisava de respostas, de sinais. Concentrado, ele se conectava com a vastidão das florestas, tentando captar qualquer resquício de vida que pudesse ecoar das profundezas da terra. Contudo, o silêncio era sufocante e a ausência de comunicação o preenchia de inquietação. O peso da preocupação era visível em sua postura rígida e na tensão que tomava conta de seus ombros. Seus olhos normalmente serenos estavam levemente enevoados, refletindo o conflito interno que enfrentava. Galator sabia que algo grande estava por vir, mas sentia-se impotente diante da vastidão daquele silêncio que parecia engolir tudo ao seu redor. Quando suspirou, foi como se toda a natureza ao seu redor compartilhasse de sua angústia. Foi então que Zara, a velar dos ventos, apareceu de forma sutil, tão leve que quase se confundia com o próprio ar ao seu redor. Ela o observou por um instante, vendo o peso que Galator carregava em sua expressão.
Ela sentia as correntes de vento ao seu redor se moverem em sintonia com a tristeza que emanava dele, mas sabia que precisava interromper aquele momento. Sua voz suave, como um vento que acaricia as folhas, cortou o silêncio de maneira delicada, mas firme, trazendo Galator de volta à superfície de seus pensamentos. Galator, filho de Udi, o primeiro rei Trent. Começou ela, sua voz ecoando como uma brisa suave que trazia um presságio de tempestade. Venho da casa Eldarion. Trago um pedido do mestre e rei elfo. Galator piscou lentamente, suas raízes se retraindo conforme ele voltava à realidade presente. Ao se virar para Zara, ele sentiu uma onda de surpresa ao ver sua forma etérea e graciosa. As velados ventos eram seres raros, e Galator, mesmo com toda a sua longevidade, havia visto poucas delas. Ela parecia quase uma extensão do próprio vento que carregava sua mensagem. Sua presença delicada, porém marcante. Ele ficou impressionado e por um momento seus pensamentos se desviaram das preocupações com a floresta para a admiração por aquele ser elementar. Ele a cumprimentou com a gentileza e respeito que sua natureza exigia. Que honra! Uma velá a serviço da casa Eldarion, murmurou, sua voz grave mas calma, enquanto seus olhos a fitavam com curiosidade. É uma coincidência que você tenha vindo até mim, pois eu mesmo estava pensando em fazer uma visita ao Sr. Orofe. Galator ofereceu um pequeno sorriso, que não conseguia apagar completamente o peso que carregava. Mas caminhemos, minha jovem, para que possamos conversar. Diga-me, o que o mestre Eldarion deseja de mim? Enquanto eles caminhavam pelo jardim, Galator sentia o ar ao redor ser suavemente agitado pela presença de Zara, como se o vento seguisse cada movimento dela. Ele percebia a tensão crescente em si mesmo. O fato de Orofe estar enviando uma mensageira tão especial indicava a seriedade da situação, e aquilo apenas reforçava suas próprias preocupações. O Gu estava agindo, e as raízes da floresta estavam sufocadas por algo muito mais sinistro do que ele podia sentir naquele momento. Cada passo que Galator dava, sua mente trabalhava rápido, tentando se preparar para o que viria a seguir. Enquanto caminhava pelo jardim envolto em brumas, Galator sentiu um vento leve ao seu redor, mas sua mente estava distante, já se preparando para o que viria. O silêncio entre ele e Zara se estendia até que, incapaz de conter a preocupação, ele perguntou diretamente: qual é o pedido do mestre Eldarion? Zara, que flutuava levemente ao seu lado, virou-se para ele com uma expressão sombria, seus olhos refletindo a gravidade da situação. Sua voz soou suavemente, como um sussurro do vento carregando a urgência da mensagem. Ela contou sobre o desaparecimento dos humanos e como o Gu os havia capturado, levando-os para uma parte da floresta protegida por uma magia antiga e impenetrável. Tentei segui-lo, ela explicou, mas os ventos não podem passar. Há uma barreira poderosa guardando esse lugar. A revelação fez o estômago de Galator se revirar de ansiedade. O Gu, que ele sabia ser uma ameaça há tempos, estava agora se movendo rapidamente, corrompendo a própria floresta que ele havia jurado proteger. A cada palavra de Zara, o peso da situação se tornava mais real. Por isso, continuou ela com sua voz suave, o mestre Eldarion deseja uma reunião urgente com o Conselho Mágico, antes do pôr do sol. Há muito a discutir. Galator parou por um breve momento, fechando os olhos enquanto absorvia a informação. A explicação de Zara finalmente esclareceu o motivo pelo qual suas irmãs, as árvores, haviam se silenciado. A magia negra do Gu estava sufocando suas vozes, e Galator compreendia agora a razão daquele silêncio aterrador.